Salve, salve, galera, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com você? Olha eu aqui para mais uma edição do ID Podcast. É isso aí, é o ID Podcast, episódio número 12. O ID Podcast é um bate-papo, né, ao qual o Senhor colocou no meu coração de trazer para vocês com pessoas aqui direcionadas pelo Espírito Santo, que possam trazer para a gente, que vão trazer para a gente um testemunho de vida, que vai edificar a minha e a sua fé. O ID Podcast, ele é algo que Deus colocou no meu coração, né? E ele é baseado lá no texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde o nosso Senhor Jesus, ele ordena, né, uma ordenança, ide e pregar o evangelho a todos os povos, né? Então, e eu creio que testemunhos de vida são formas de pregar o evangelho. A minha vida foi transformada através de testemunhos. Eu gosto muito de assistir testemunhos de vida de pessoas que viviam no pecado, que viviam afundado no lamaçal do pecado, e que Jesus veio e resgatou, né? Lavou, colocou vestes novas. Então, esses testemunhos, eles edificaram e ainda edificam muito a minha vida. E então, foi o que Deus colocou no meu coração, né? De trazer para a nossa fé essas pessoas às quais o Espírito Santo me direciona para convidar, para que possa trazer para a gente um testemunho que vai transformar também a nossa fé, edificar a nossa fé. E hoje não é diferente, né? Um testemunho que eu particularmente não conheço o testemunho dele ainda, vou ficar conhecendo junto com vocês, né? Mas creio que vai ser algo que vai ser impactante. Então, vamos chamar o nosso convidado de hoje, né? Vamos lá. Então é isso aí, com a gente essa noite, com a graça do Senhor, o nosso amigo, meu amigo assim, né? Conhecendo agora, né? Pastor da minha prima, pastor Hugo Oliveira. Cara, que legal, que legal. Glória a Deus ter você por aqui, viu, pastor? Obrigado aí pela sua disponibilidade, realmente de poder passar para a gente, né? Um pouquinho aí da sua caminhada, um pouquinho aí do que você vive com Jesus, como é que foi, né, a sua vida aí no decorrer aí dos anos aí, não sei, é o que eu falei aqui na abertura, vou conhecer a sua história, o seu testemunho junto com a galera, porque eu também não sei, né, tô às escuras, não sei se o pastor Hugo é um pastor que veio de berço evangélico ou não, então eu vou descobrir tudo com a rapaziada junto aí, vai ser vai ser algo novo para mim também, uma surpresa para mim também, mas eu tenho certeza que vai edificar muito, né? Vai edificar muito a fé, porque, viu, pastor, eu falo que eu gosto muito de testemunho, cara. Eu sou muito, assim, fã de testemunhos. Os testemunhos edificam muito a minha vida. Eu aprendo muito com testemunhos. A gente consegue ver o poder do evangelho, né? O poder, realmente, que o evangelho tem na vida das pessoas. Eu sou um testemunho desse poder do evangelho. Então, eu gosto muito de testemunho, pastor Hugo. E esse eu posso dizer, esse podcast foi algo que Deus colocou no meu coração, né? Ele me levou lá no Evangelho de Marcos, né? Capítulo 16, versículo 15, onde Jesus ordena, né? Uma ordenança do Senhor Jesus, de pregar o evangelho a todas as nações, né? E eu falo que o pregar o evangelho não é só você pegar a Bíblia ali e trazer uma palavra, você realmente mostrar que aquilo mudou a tua vida, né? Então, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas elas vão ler a tua vida, né? A partir da tua vida, né? A partir da leitura da tua vida, a partir daquilo que elas veem de transformação na tua vida, elas vão criar uma curiosidade de começar a ler a palavra do Senhor. Então, assim, testemunho é muito edificante, eu gosto muito mesmo de testemunho, e é algo que Deus colocou no meu coração. Eu queria dar as boas-vindas para você, a boa noite, e deixar você se apresentar rapidinho para a galera, para a gente começar o bate-papo. Perfeito, Kleber.
Muito prazer, como você disse, você tem uma prima que se tornou uma filha para mim, uma filha espiritual. Marinês é alguém que eu tenho muito apreço, muito carinho, amo profundamente. Então, quando ela me falou de você, e contou também do seu testemunho, eu falei, rapaz, que coisa poderosa. E ela um dia me falou assim, olha, pastor, o Kleber quer fazer um podcast com o senhor. E eu falei, cara, eu vou te falar um negócio. Para mim, estar aqui é um desafio poderoso. Eu sou alguém que não sou muito fã de câmera, então eu sou alguém que gosto do evangelho assim às claras, porque muitas vezes as pessoas usam de câmeras para tentar ser aquilo que não é. E eu decidi algo na minha vida, como você falou, você bem mencionou, muitas pessoas vão conhecer o evangelho através de nós. Então, eu me coloquei à disposição do Senhor para ser esse evangelho vivo em tudo que eu fizer. Então, me apresentando aqui, meu nome é Hugo, sou pastor de jovens da Igreja Videira de Francisco Morato, sou casado, tenho 5 filhos, o Davi, o Arthur, o Heitor, o Benjamin e a Débora, minha esposa Vitória, eu e ela juntos pastoreamos os jovens aqui da Videira de Francisco Morato e também os jovens do interior de São Paulo, do Vale do Ribeira. E estamos aí à frente do trabalho fazem alguns anos, mas não começou assim. Eu acho que no decorrer da nossa conversa nós vamos saber exatamente o que o Evangelho tem poder de proporcionar na vida daquele que diz amém e o sim. E eu creio que vai ser um papo bem poderoso entre nós aqui e vai edificar aquela galera que deseja o Senhor e deseja viver as coisas do céu. Porque hoje o que falta para nós é homens e mulheres que desejam de verdade abrir mão da sua naturalidade e viver as coisas do céu de uma forma viva e real. Porque isso atrai frutos, isso atrai bênçãos, isso atrai favor, mas isso, em primeiro lugar, atrai o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos. E Jesus diz para Felipe que se verem a mim, verá o Pai. Então, olha o quanto nós temos um chamado poderoso. Através de nós verão o Pai. Então, para mim isso é formidável. Eu me sinto assim, alguém assim, muito pequeno diante da grande oportunidade de falar de Jesus de uma forma tão clara e apresentar o Pai para aqueles que não conhecem. Espero que hoje os irmãos que estejam nos ouvindo aí, eles possam representar e conhecer o Pai de uma forma mais verdadeira, em nome de Jesus. Amém, amém. E eu creio que o que a gente está fazendo aqui, pastor, é algo também que está na Bíblia, né? Porque Jesus disse que em meu nome farão coisas maiores do que aquela que eu fiz, né? E assim, nos estudos, né? Nos estudos ali dos evangelhos, os estudiosos mostram que Jesus ele não caminhou ele não teve uma ampla um amplo terreno de caminhada, foi um terreno pequeno, né, de caminhada ali onde ele levou a palavra, né, onde ele pregou o reino. E nós aqui não sabemos aonde vai alcançar esse bate-papo. A gente, com certeza, pessoas que a gente nem conhece, nunca viu na vida, vão ouvir, né? Então, também é bíblico, né? Faremos coisas maiores do que ele, no nome dele, lógico, né? Pela graça que ele nos entrega, né? Mas amém. Eu creio que vai ser realmente bem poderoso, vai ser edificante, e eu estou ansioso para mergulhar nessa caminhada aí. Olha só como é que funciona. O nosso bate-papo ele vai se dividir em Pastor Hugo antes de Cristo e Pastor Hugo depois de Cristo. Simples assim. Simples. Aleluia. Quem era o Pastor Hugo, né? Até o momento momento assim de realmente ter aquele impacto com Jesus. Quem era o Pastor Hugo? Conta pra gente. Cara, vamos lá. Quem era o Hugo, né? Porque até então não era pastor. Exatamente. Essa história do pastor é algo muito louco que eu acho que hoje nós vamos ter que conseguir falar, cara. Porque realmente foi algo que muito inusitado, como o senhor me chamou para essa obra, a qual o apóstolo Paulo diz, né? Que boa obra escolheste. Mas eu acho que nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Cara, eu me converti com 20 anos de idade. Eu me converti através da na época, uma namorada que eu conhecia há 2 meses. E hoje a minha esposa, com a qual nós somos casados há 14 anos. Então, naquela época, eu era alguém muito perdido, cara. Perdido dos meus sonhos, dos meus desejos. E em um determinado momento, estava passando por um momento muito complicado. Conheci a Vitória, que é minha esposa, e ela me apresentou um encontro com Deus. Isso em 2010, cara. 2010 não.
2011. Isso em 2011. E eu fui para o encontro com Deus, segui a religião dos meus pais, que era o catolicismo, e nesse encontro eu tive, de fato, um encontro profundo, cara. Assim, algo que marcou minha vida para o resto da história. E naquele encontro eu decidi me batizar, cara. Então, eu fui para o encontro católico e saí do encontro cristão. Um seguidor de Cristo convicto e apaixonado por ele. E aí, nesse momento, começou muitas coisas a acontecerem, né? Então, foi aquela coisa, mas eu era alguém deslumbrado, eu joguei muito tempo futebol, então era perdido naquilo que eu achava que era e que não era. E nesse encontro, em abril de 2011, Deus me desconstruiu profundamente. E mostrou, eu não quero você para isso, eu quero você para minha obra. E eu falei, caraca, é assim? É. E desde então, cara, começou um processo até chegar hoje. E eu creio que esse processo vai continuar até a eternidade, porque a Bíblia diz que nós passaremos a eternidade conhecendo o Senhor. Então eu creio que essa transformação também, ela será até lá nós estarmos juntos com o Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Mas foi assim que começou. Vou fazer 14 anos, me converti com 21 anos de idade. Hoje já completei 35 e creio que vivo os melhores dias da minha vida, sem sombra de dúvidas, depois que conheci o Senhor. Amém. Mas assim, você falou que você vivia, jogava futebol, vivia no mundo do futebol, é isso? Jogava futebol. Categoria de base, essas coisas? Eu joguei futebol no futsal dos 8 anos de idade até os 17. Então eu tinha federação, tinha contrato, tinha algumas responsabilidades com o time e tal. E quando eu entrei na universidade, eu comecei a cursar educação física, e foi aí que eu conheci um pouco do mundo, cara. E aí que eu me perdi profundamente. Então, foi algo muito difícil. Eu creio que foi um processo ao qual Deus me gerou para estar aqui, né? Mas eu jogava futebol. Joguei futebol dos 8 até os 17. Isso federado. Então, foi um tempo, assim, de muita maluquice também na minha vida. Mas aí, deixa eu... o que seria... me perdi profundamente. O que seria isso, né? Porque, assim... Eu posso falar, cara, que hoje eu consigo entender o quão sujo eu era, né? Sim. O quão eu me prostituía, o quanto eu me sujava. Então, assim, o que seria? Quais as maluquices aí que o Hugo fazia? Porque, sabe por quê, o pastor? Porque, assim, hoje eu vejo... Eu estava até conversando com uma amiga minha hoje, uma professora, e eu falei, cara, aonde eu vou hoje, por onde eu passo hoje, aonde eu trabalho, onde eu faço o meu lazer, que eu jogo futebol amador também, aqui num clube que tem aqui. Então, na minha família, nos lugares onde eu tô, eu falo assim, eu vejo as coisas, eu falo, cara, eu tô na contramão do mundo. O mundo tá se acabando, e eu vejo, eu falo, no meu lugar, no meu ambiente de trabalho hoje, cara, eu acho que eu posso falar que talvez eu seja o único cristão ali, cara. É prostituição, é palavrão, vai chegando no final de semana, hoje eu vou encher minha cara, e as coisas, o jeito que fala, as coisas que fala, e eu falo, cara, que loucura, e é muito loucura. Hoje a gente consegue ver a loucura que é. O povo tá indo pro inferno e não sabe, pastor. O povo tá indo pro inferno e não sabe, velho. Eu acho que a maior característica que eu pude perceber que eu estava perdido é que eu não era mais o Hugo. E o mundo, ele distorce a sua identidade. Quando Jesus é levado ao deserto, o diabo ele tentou ali, não foi o poder de Jesus, tentou a identidade de filho. Então, acho que quando nós temos revelação de que você se perde na sua identidade, você perdeu tudo, cara. Por isso que eu falei, eu fiz muita besteira, porque eu perdi minha identidade. Então, eu comecei a aceitar coisas que eu não aceitava antes, que eu não aprendi com meu pai. Eu comecei a ter práticas que eu não tinha antes, que eu não aprendi com meu pai. Então, de verdade, a minha identidade foi deturpada, ela foi desconstruída e eu aceitei aquilo. E aí foi quando começou várias características da minha vida que entraram: mentira, falcatruas,
nunca usei droga, nunca me prostituí. Aliás, prostituir, nós nos prostituímos sim, porque nós vivemos num mundo de promiscuidade. Mas, na grande realidade, eu acho que quando você perde a sua identidade, quem você está completamente perdido. E aí você é passivo a fazer tudo aquilo que as pessoas querem que você faça, não aquilo que você sabe que você tem que fazer. Então, eu acho que, para mim, é fundamental, hoje em dia, a pessoa ter identidade. Você acabou de falar algo. No meu ambiente de trabalho, eu sou praticamente uma exceção da exceção de pessoas que não vivem o que o mundo oferece. Mas se nós não tomarmos cuidado, lá dentro nós somos corrompidos. Mesmo sendo cristão, porque todos os dias aparecem situações na nossa vida que elas querem completamente destruir aquilo que o Senhor falou para nós. Você falou no início do ID. É tão interessante o ID que as pessoas hoje elas não querem mais ir. E é um mandamento de Jesus. Vai. Mas as pessoas não querem mais, porque a identidade dela também está destruída diante daquilo que ela tem convicção do que é para fazer. Então, quando eu falo de me perder completamente, foi que a minha identidade foi para o espaço. Eu não me relacionava mais com os meus pais, com meus irmãos, com a minha família. Eu só desejava, acho que nós podemos ser muito claros aqui, promiscuidade, viver uma vida mundana. E aí, quando isso entra, se você não tiver revelação da bondade de Jesus, você não volta. E essa bondade só veio quando eu me converti. E desde então, como eu falei, há um processo a qual eu tenho um passado vivido para que eu possa me tornar exatamente a imagem e semelhança do Senhor. Porque muitas vezes o Jesus que vão conhecer aí fora é quando o pastor Hugo fala, com as atitudes do pastor Hugo, com a forma que o pastor Hugo trata os filhos, como o pastor Hugo trata a esposa, como trata os discípulos, como trata aqueles que chegam. É assim que nós vamos ser reconhecidos. Então, quando você tem a sua identidade destruída, você fica passivo a se tornar o que o mundo quer que você seja. Simples assim, para mim, né? Na minha opinião. Não, mas eu também tenho essa linha de pensamento. Você falou algo aí que eu tô até que eu tenho pouco tempo de caminhada, né? Eu tive um encontro com Jesus em 2021, fevereiro de 2021. Então, assim, vai fazer 4 anos que eu estou nessa caminhada, mas, pastor, eu tenho, assim, a honra de ter sido direcionado, conduzido, ensinado pelo próprio Deus, porque eu também vinha do catolicismo, né, e a situação que me levou a conhecer Jesus, eu comecei a buscar sozinho, eu não frequentava igreja nenhuma, então, assim, e aí... Eu não sei, eu acho que é poderoso, porque eu fui transformado de uma maneira que hoje eu falo que eu sou estilo João Batista. Eu não consigo passar a mão na cabeça, eu não consigo. Eu fui até convidado para um amigo meu, né, que é outro pastor, para pregar quinta-feira agora na igreja dele, e eu falei assim, cara, eu não conheço a igreja dele, né? Eu falei assim, como é que funciona lá? Porque eu sou estilo João Batista, velho. Porque a gente sabe como é que é o meio hoje, pastor. Você vive aí muito mais tempo que eu. Eu vivo pouco tempo, mas eu estudo muito, eu busco muito conhecimento, e a gente sabe que esse meio hoje, infelizmente, eu acho que é por isso que eu vou chegar no que eu queria perguntar para você. Infelizmente, as ovelhas estão sendo eternas ovelhas, dependentes do pastor. Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que o pastor, você como pastor, eu acho que você gostaria que a sua ovelha caminhasse sozinha, né? É o discipulado, você trabalhar na vida dessa ovelha para que ela conheça o caminho, que é Jesus, sim, e que ela ande por esse caminho sozinha, ela não dependa de você, porque você e eu somos iguais, você e a sua ovelha são iguais, se elas buscarem a graça e ser cheias do Espírito Santo, elas não precisam de você, porque elas já precisavam do que tinham. Você deu para ela a condição de conhecer e de receber essa graça. E aí Perdão, você falou algo aí que mexeu assim, até profundamente comigo. As pessoas querem que hoje nós escolhemos por elas. Elas não querem mais assumir a responsabilidade das suas escolhas. E aí, depois de escolher, elas querem jogar para nós o dano ou o bônus. Só que nós não estamos aqui para isso. Nós não vivemos pregando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é o certo e errado. É o que o Senhor diz.
Eu concordo plenamente com você. E quando você fala de discipulado, para mim, discipulado é uma coisa mais importante na vida do crente. Aquele que deseja ser discipulado. Mas hoje as pessoas não querem mais, porque discipulado é aquele, como você falou, você foi convidado para ministrar num lugar e você já foi, eu disse, eu sou meu João Batista, eu vou falar a verdade. Hoje em dia as pessoas não querem discipulado porque se fala a verdade. Porque se mostra... Acabou. Não, eu já deixei bem claro para ele, falei, cara, eu prego a verdade, porque, pastor, eu aprendi assim, Jesus me ensinou, o Espírito Santo me direcionou. Eu lembro que eu estava, foi por conta do término do meu casamento, eu não era casado, né, eu morava junto, e eu lembro que eu comecei a buscar, eu não conhecia a Bíblia, não conhecia nada, eu era católico, e a gente sabe que o católico, na sua grande maioria, não conhece Bíblia, não tem intimidade com a Bíblia, na sua grande maioria. E eu lembro que eu comecei a buscar a restauração do meu casamento. Então, eu comecei a buscar, eu comecei a receber de Deus, e a minha oração era a restauração do meu casamento. Até um dia que o Senhor veio e falou para mim assim, não é isso que eu tenho para você. Eu não te coloquei nessa posição, eu não permiti que você estivesse nesse local, nesse deserto, para que você buscasse pelo teu casamento. A sua busca tem que ser por mim. Você precisa buscar a mim, eu trouxe você para perto de mim, para que você me conheça, olha, eu estou arrepiado aqui, para que você me conheça e para que a partir disso você entenda que através do meu reino, do meu governo na sua vida, todas as outras coisas que você precisa eu vou colocar no seu caminho, à medida do tempo que eu acho o tempo certo, né? Exatamente. Completamente. E eu aprendi isso, e hoje as pessoas, eu vejo muito que as pessoas querem o contrário, pastor. Querem as coisas, depois querem buscar o reino. E não é, com Deus não tem, com Deus é uma linha ali, tem que seguir aquilo. E eu tô lendo um livro, que eu até vou, essa pergunta que eu vou fazer para você, eu tô lendo um livro do John Bevere, que chama Kryptonita. Não sei se você já leu. Cara, é muito bom, porque ele fala dessa questão de as pessoas dentro da igreja e que estão sendo condenadas e não sabem. Por conta dessa preguiça de buscar, de querer transferir a busca para você, que é pastor, para o outro, que é pastor, a preguiça de buscar. E a pergunta é, o que você acha que leva a isso? Porque a grande maioria do cristão que está dentro da igreja, do cristão, né, é assim. Há uns 8 meses, mais ou menos atrás, ou 9 meses, eu não me recordo bem, eu ministrei uma palavra que chamava-se As Marcas do Amor de Deus. Pessoas que não têm marcas de Deus, ele nunca vai se entregar profundamente para Deus. Pessoas que não têm marcas do Evangelho nunca vão entregar tudo que eles têm para Deus. Pessoas que não têm marcas daquilo que um dia ele era e Deus transformou, ele nunca vai entregar. Então, hoje em dia, o que eu percebo é que as pessoas não têm mais marcas de Jesus, cara. Muitas pessoas elas querem viver uma vida de evangelho, mas é uma vida de evangelho sem renúncia, sem disposição de ir até o final, de conhecer ao Senhor. Tem um louvor do Alessandro Vilas Boas que ele faz um refrãozinho que ele fala assim: muitos querem suas mãos, mas nós queremos os seus pés. Isso quer dizer o quê? Mãos tem a ver com obras. Pés tem a ver com onde você andou para chegar até as obras. As pessoas não querem mais andar com Jesus, elas não querem ser discípulos de Jesus, elas querem ter o bônus que Jesus oferece, mas elas não querem se dispor como Jesus se dispôs. Então, se você não tiver marcas do amor de Deus, do Evangelho, você nunca vai se entregar por completo. Nós falamos muito da graça de Deus. A graça de Deus ela é tremenda, ela é poderosa, ela é extraordinária. Mas é para quem tem revelação de que essa graça é de graça. Simples assim. E ela é tão de graça que ela veio através de uma marca que Jesus deu para nós. Mas eu e você precisamos ter entendimento. Onde nós vamos levar essa marca? Onde nós vamos levar esse Jesus? Então, respondendo assim mais claramente a sua pergunta, as pessoas elas não querem ter marcas no Senhor. Elas não querem se dispor a andar, de fato, com Jesus, até que chegue no Getsemane e aguardar a volta dele. Eles não querem mais. As pessoas não querem mais isso hoje em dia. Nós estávamos agora há pouco no momento de oração para o nosso encontro com Deus, e Deus me falou algo muito claro sobre Odre.
O que é o odre? O odre é um recipiente que ele foi feito para ser colocado vinho, mas as pessoas não querem mais o vinho. Elas querem colocar qualquer coisa no odre, mas não querem colocar o vinho. O odre foi feito para guardar vinho. E aí as pessoas não querem. Por quê? Para você guardar esse vinho, para você ter esse odre renovado, vai te custar essas marcas. E as pessoas não querem mais. Infelizmente, elas não querem mais. É o jovem rico, né? Quando o jovem rico chega até, né? Negue-se a si mesmo, né? E siga-me, tome só. Ninguém quer, né? Negar a si mesmo. O jovem rico, Jesus não pediu o dinheiro dele, pediu o coração. Essa parábola não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o coração, cara. Tem a ver com uma disposição clara de se entregar profundamente para um chamado. E hoje as pessoas, muitos dizem ter chamado, mas na hora que percebem quanto vai custar o chamado, já correm dele. Isso não é chamado. Isso é você fazer as suas próprias escolhas. Então não tem o que fazer. É isso. Vamos lá então. O encontro com Deus. O que aconteceu no encontro com Deus que você fez quando foi a tua conversão ali? O que aconteceu? Porque eu fiz um encontro com Deus ano passado. Eu já estava, né? Já caminhava com o Senhor. E olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu achei que eu estava grandão na fé. Eu achei que eu estava balando na fé, mas meu irmão, Deus me quebrou. Nossa, cara, foi algo assim surreal que aconteceu naqueles 3 dias de encontro lá que olha, ali eu vi que Deus ele não tem limite para Deus. A gente acha que a gente já chegou no não tem, e ele mostra para a gente que ele pode mais e mais e mais surpreender a gente. E o que aconteceu com você nesse encontro que você fez que houve a tua conversão? O que aconteceu lá? Cara, o encontro, como você já participou, ele tem um processo, ok? E no processo do encontro, eu acho que a primeira parte desse processo é você se reconhecer de verdade. Como você acabou de falar, eu estava lá, cheguei lá, me sentindo muito bem, mas quando eu comecei a observar que eu não era tudo aquilo que eu imaginava, eu comecei a falar, cara, eu preciso mudar, eu preciso ter se transformado. Então, a minha primeira experiência lá, que foi tremenda, foi no momento que eu tive que falar, me reconhecer quem eu era. Aqueles trapos de imundícia, aquele lixo que eu carregava, eu precisava colocar para fora. Então, ali me marcou profundamente. E houve coisas do ministrante na época, eu não ouvi de ninguém, cara. Ele teve coragem de falar coisas para mim, aliás, ministrando, mas tudo aquilo era para mim. De uma forma tão poderosa, tão cheia de graça, tão cheia de amor, que eu falei, mano, eu preciso mudar, cara. É a minha oportunidade, é a minha chance, eu preciso mudar, eu preciso fazer valer a pena isso aqui. E aí começou nesse momento. E aí foi um derramar, veio essa limpeza, essa transformação, aí depois um encontro profundo com o amor, e no final de tudo, o batismo do Espírito Santo que me levou à revelação de que eu fui chamado para derramar unção. Naquele dia, eu tive uma experiência muito poderosa com o Espírito Santo, e eu pude perceber o quanto Deus ele me escolheu para fazer algo grandioso. A minha primeira experiência com o Espírito Santo eu tive quando eu tinha 8 anos de idade, num grupo de oração da Igreja Católica. E desde então eu nunca tinha mais tido essa experiência. Então, dos 8 anos até os 21, eu achava que estava tudo bem. Mas aos 21 eu falei, é isso que eu quero. Então foi esse processo que mudou completamente a minha vida. Não dizendo que depois não passei por outras situações que eu tive que me transformar também. Porque tenho até hoje. Isso é comum de alguém que serve a Jesus. Mas ali foi o start de um chamado que realmente eu percebo que trouxe luz, direção para aquilo que eu precisava viver e para aquilo que eu preciso compartilhar com os meus filhos espirituais e com meus filhos naturais também. Amém. Eu lembro que a minha busca, né, foi assim, eu comecei a ouvir vozes, rapaz. Eu comecei a ouvir vozes e eu cheguei a ouvir claramente o diabo, né, mandando me matar porque aquilo que eu estava sentindo, aquela dor que eu estava sentindo, não ia passar. E o negócio assim, eu lembro claramente da frase que ele falou para mim duas vezes. A primeira vez eu assustei, porque até então eu nunca tinha passado por isso. Ele falou assim,
porque eu tinha um canal no YouTube que eu trabalhava com goleiros, né? Porque eu sou treinador de goleiro, né? E eu montei um canal no YouTube, então eu estava sempre no YouTube, sempre no YouTube, sempre no YouTube. E eu lembro que eu estava nesse dia ajoelhado, chorando, em lágrimas, orando, e ele falou assim para mim, veio uma voz com peso, algo pesado, e falou assim, isso que você está sentindo não vai passar. No YouTube, procura órgãos vitais, você vai encontrar os órgãos vitais, vai na cozinha, pega uma faquinha de ponta e só fura. Você vai sentir um cutucãozinho e vai acabar com tudo isso. E eu lembro que ao mesmo tempo que eu ouvi essa voz, e quando eu estava chorando ali, orando e pedindo para que Deus, né, mudasse a minha vida, eu lembro que eu escutava também, pastor, uma voz que falava assim, aguenta só mais um pouco. Aguenta só mais um pouco, eu tô com você. Até que um dia eu senti um abraçar, né? E eu falei assim, cara, que loucura é essa? No meu maior porre que eu já tomei na vida, eu nunca escutei vozes, nunca senti ninguém me tocar, bêbado, de cachaça, bêbado. E agora que eu tô são, tô aqui orando, tô chorando, tô ouvindo vozes. Que loucura é essa? Aí eu fui atrás de saber o que era, né? E aí foi onde eu comecei a mergulhar no mundo espiritual, eu comecei o Espírito Santo me direcionou no canal da pastora Tânia Tereza, não sei se você conhece, que é uma senhorinha que tem um ministério de cura e libertação, e aí eu fui, mas isso aí foi algo que eu comecei a viver, cara, que eu falei, meu, que loucura é essa? Eu tô são, e tô ouvindo vozes, e aí eu lembro que depois de um tempo, né, passou uns anos, uns 2 anos, eu ouvi um testemunho de um ex-pai de santo, de um ex-macumbeiro, que olha só, ele falou assim que ele era tão fácil para ele matar, que ele falou assim que ele pegava uma faca de ponta e ele dava só um cutucãozinho, ele conseguia só dar um cutucãozinho na pessoa e matava a pessoa, porque ele fazia isso com os animais, porque eles sacrificam animais, então ele falou assim, eu sei onde cutucar, eu sei o órgão vital que eu só dou um cutucãozinho e eu mato a pessoa. E isso me fez lembrado que o diabo falou para mim lá atrás, você vai pegar uma faquinha de ponta, você só vai dar um cutucãozinho e você vai acabar com essa dor. Eu falei, cara, é real, velho. O diabo queria que eu me matasse mesmo e aí vai, sabe? Então, assim, doideira, né? Doideira. Se for falar isso para algumas pessoas, eles vão falar que isso é loucura. Vai, não. Mas eu percebo assim o quanto Deus ele quer produzir algo em nós para nós praticarmos loucuras. Hoje em dia as pessoas não querem mais falar desse evangelho com uma experiência como essa, porque você vai ser levado em consideração que você é louco, que você é problemático, que é uma mentira. E as pessoas deixam de abençoar outros porque não querem simplesmente falar das marcas. Voltando a falar das marcas. Isso é uma marca que ninguém vai tirar da sua vida, esquece. Isso você é algo que produziu uma expectativa tão grande por salvação e por aprender e conhecer mais desse Deus, que você se tornou você hoje alguém, como eu posso te falar? Alguém insatisfeito com o que tem. Você quer sempre mais de ser do Senhor, quer sempre buscar mais, deseja mais. E essa experiência do encontro com Deus, ela produz isso. Quando você sai de lá, você sai, cara, meu Deus do céu, esse mundo é diferente. Tem expectativa, tem o que fazer, tem onde ir, tem para onde eu correr. Não é como eu pensava. Então é formidável, cara. Então é algo que realmente muda vidas e nos transforma também, porque eu acho que cada encontro é diferente um do outro. Então são experiências novas, são marcas novas que te levam a desfrutar de uma medida maior em Deus e nos faz crescer poderosamente. Aqui agora semana que vem, no feriado de finados, a gente vai também, nossa igreja também vai tá realizando o encontro com Deus também, vai ser bem bacana. Poderoso. Pastor, vamos lá então, beleza, aí teve o encontro com Deus, aí você teve a sua vida transformada, e aí você começou a caminhar no Evangelho, você começou a caminhar lado a lado com Jesus. Não sei você, mas eu estou de mão dadinha com ele, assim, de mão dada com ele. E aí, como é que foi? Como é que foi esse início? Porque não é fácil, né? A gente não é fácil, cara, não é fácil. Mas como é que foi? Como é que foi todo o início? Olha, depois, voltando do encontro, minha esposa, na época, ela estava grávida, minha namorada na época, ela estava grávida, então nós tivemos que nos organizar para poder construir uma casa e algo do tipo.
Então foi tudo muito corrido, cara. E nesse meu tempo, eu passei por muitos processos, muitos. Num determinado momento, dentro da própria igreja, eu ainda praticava coisas que achava que tinha me resolvido lá atrás. Porque, creia, Deus, ele sempre ele quer trabalhar em você, porque ele quer que você seja mais semelhança. Então, nesse processo, desses 14 anos de lá para cá, muita coisa aconteceu. Mas algo que realmente produziu um impacto profundo na minha vida, sim, profundo de verdade, foi quando eu me separei da minha esposa. Logo depois de uns 9 meses depois do meu filho ter nascido, nós nos separamos por algo que eu produzi na vida dela, aliás, na nossa vida. Então ali eu falei, eu tive que ir para Deus de uma forma que eu nunca fui antes, cara. E ela estava decidida a não ter mais nada comigo. Então eu tive experiência com Deus na solitude, onde Deus falava: você tem disposição de aguardar? Você tem disposição de esperar? Eu falava: tenho. Ele falou: então espera. Não é do seu jeito, não é da sua forma. Então eu acho que a maior característica de alguém que se converteu e deseja o Senhor é quando as coisas saem do seu controle. Porque naquele momento, tudo que eu imaginava, tudo que eu esperava, saiu completamente das minhas mãos. Aquilo que eu desejava não era mais. Aquilo que eu queria fazer não tinha mais. Cara, você está falando algo que aconteceu comigo esse início desse ano, cara. Tudo fugiu do meu controle. E, nossa, sabe quando o ano começa de um jeito que tudo foge? Ó, eu perdi minha irmã dia 9 de janeiro num acidente de carro. Dia 2 de fevereiro eu fiquei desempregado. E dia 5 de fevereiro meu pai teve um AVC. Cara, no dia que você perdeu sua irmã, se eu não estou enganado, eu estava com a Mari. Eu estava com ela no dia que você perdeu sua irmã. Dia 9 de janeiro. Lá em Cananéia. Estava com ela lá. E foi muito complicado. Foi ali que nós começamos a nos conhecer, assim, de uma forma mais distante, então, mas assim falar. Mas aí é isso, cara. Quando tudo foge ao controle, é onde. Desculpa te cortar, mas assim, se você se permite mostrar o quanto é fraco, é aí que o poder de Deus vai operar, né? Aí que Deus vai operar com o poder dele, né, cara? Demais. O Deus deseja Deus deseja controle, cara. Vou te contar um testemunho meu a respeito disso. A caminhada continuou, a coisa foi andando, começamos a crescer na vida da igreja, nos tornamos líderes de célula, a célula cresceu, bombando, aquele negócio poderoso. Um determinado dia, cara, eu nunca vou esquecer, dia 13 de junho de 2019. Eu estava indo trabalhar um dia depois do Dia dos Namorados. Estava indo trabalhar, estava chovendo muito. E eu perdi o controle do meu carro, cara. Perdi o controle do meu carro e o carro começou a rodar no meio da rodovia. E eu achei que eu fosse morrer naquele momento. E o carro começou a rodar e eu perdi o controle completamente. E o carro estava indo em direção a um guarda-reio. E nesse guarda-reio ele era a proteção de uma ribanceira. E na hora eu falei, cara, esquece, acabou tudo. Não tem mais o que fazer, acabou, já era. E quando o carro estava chegando muito perto, mano, só de falar, não tenho vontade de chorar. Porque quando o carro estava chegando perto desse guarda-reio, veio uma luz muito forte. Uma luz, assim, assustadora, cara. E eu me lembro que essa luz, ela veio, eu desacordei, e quando eu me dei por gente, vamos dizer assim, o carro estava atravessado no meio da rodovia. Eu falei, cara, eu morri, o que aconteceu? Aí liguei o carro estava desligado, liguei o carro, coloquei o carro no acostamento, levantei do carro, falei, meu, o que tá acontecendo, cara? Olhei o carro, não tinha um arranhão, não tinha nada no carro. Falei, mano, que negócio louco, que loucura. Liguei o carro para voltar para ir trabalhar. Normal, e estava indo trabalhar. Quando o carro anda uns 500 metros, eu sinto algo sentando no banco, do meu lado, no banco do passageiro. E sabe quando você senta numa almofada, essa almofada dá uma sentada? E foi dessa forma. E eu falei, olhei pro lado, não vi ninguém. E Deus falou, Hugo, cara, Deus entrou no meu carro. E começou a dizer, ele me livrou da morte naquele momento. E ele entrou no meu carro para conversar comigo. E, cara, foi uma conversa tão maluca, porque eu não via Deus, mas a gente conversava como se nós nos conhecêssemos há 30 milhões de anos atrás. E nessa conversa, Deus falava assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem, senhor. Aí ele falou assim, você percebeu o que aconteceu? Eu falei, sim.
o Senhor me deu uma nova oportunidade. Aí ele falou, te deu uma nova oportunidade, mas agora precisa ser diferente. Eu falei, diferente como? E Deus me falou, eu quero tudo. E naquela época eu achei que já tinha dado tudo. Eu tinha dado meus filhos, minha esposa, meu casamento, meu dinheiro, minhas finanças, tudo. E Deus falava, eu quero tudo. Eu falei, Senhor, mas eu já te entreguei tudo. E Deus falava, você não me entregou tudo. E eu perguntei para Deus, então o que eu não te entreguei? Deus foi e me falou, a sua segurança. Naquele dia eu tive revelação de verdade do que é você viver o evangelho de puro e simples. Naquele dia Deus me pediu meu emprego, cara. Isso, eu trabalhava numa boa empresa, tinha 3 filhos na época, já estava servindo no meio dos radicais livres, que é o nosso Ministério de Jovens, e achava que já tinha dado tudo para Deus, mas ele me pediu a minha segurança. Creia, a nossa vida com Deus, ela se baseia em entregar tudo. E naquele dia eu falei, Senhor, você está pedindo meu emprego? Ele falou, estou pedindo seu emprego. E eu falei, então tá bom, eu te entrego meu emprego. Mas só que uma coisa louca, qualquer um que visse isso, tivesse uma experiência como essa, chegaria no seu emprego e falaria aqui, me demite. Porque você queria mais uma vez o quê? Deus te pediu algo, mas você ainda quer fazer da sua forma. E aí, quando eu estava chegando lá na empresa, Deus falou assim, mas é do meu jeito. Deus, eu acho lindo isso. Cara, aí Deus falou, é do meu jeito. E eu passei, Kleber, 4 meses, cara. 4 meses esperando o jeito de Deus. E no mês de fevereiro, nós temos um evento chamado Holy Fest. Nós fazemos para os jovens, nós tiramos os jovens das ruas, das quebradas, levamos eles para uma chácara do carnaval. Levamos eles para uma chácara e, mano, enchemos eles de Jesus, de unção, de vida e diversão. E eu estava organizando todo esse evento e eu não iria para esse evento porque eu estava o quê? Trabalhando ainda. E eu questionava a Deus, falava, Deus, o Senhor pediu tudo, eu te falei que te entregava. O Senhor falou que é meu emprego, eu já te entreguei. Eu estou organizando esse evento e eu não vou participar. E Deus falava assim para mim, você realmente não vai. É da minha forma. E eu organizei o evento inteirinho, cara. E minha liderança não sabia que eu não iria. Quando foi na terça-feira, antes da sexta-feira de carnaval, meu gestor chega no departamento onde eu trabalhava, um papel, e começa a conversar e tal, e começa a falar algumas coisas. Eu falei, tá, mas o que você quer falar? Ele falou, aqui tá sua carta de demissão. Nós estamos se desligando da empresa. E aí, na hora que ele falou, eu já dei um grito. Um grito assim, cara, que era um grito de verdade. Uau, gritei. Falei, o que está acontecendo? Como assim? Você está sendo mandado embora? Irmão, você tem 3 filhos. E você está sendo mandado embora. Você tem noção disso? Aí eu falei, tenho noção exatamente do que o Senhor me falou que faria. E ele fez no tempo certo. Então, cara, o evangelho é uma vida de dependência, não adianta. Ou você se dispõe ou esquece. Você vai contando seus testemunhos, dá vontade de eu contar os meus também, mas o podcast não é sobre mim, é sobre você. Mas, cara, eu sei bem o que é ouvir, viu, pastor? Eu sei bem o que é ouvir. É do meu jeito. Eu já ouvi, é do meu jeito. Eu já ouvi, você tá onde você não quer, mas você tá onde eu quero. Fica porque eu tenho um propósito ali. Eu já ouvi. E, assim, eu creio que só quem tem esse tipo de experiência consegue obedecer, né? Porque só quem viveu o que você viveu, né? A experiência que você teve, cara, eu não acho que eu não vejo você tendo essas experiências, eu não vejo você apostatando da fé. Não dá. Assim, é lógico, Deus permite todas as coisas, né? Tudo é permissão dele. Mas eu creio que você, assim como eu, se acontecer uma situação, olha só, hipotética de você voltar para o mundão, eu sei que você, como um cara que é sensível ao Espírito Santo, vai falar assim, o que o senhor quer me ensinar? Beleza, o senhor me fez cair, o senhor me fez pecar, eu estou aqui, a permissão do senhor. O que eu preciso aprender? Eu estou aqui, o senhor vai me mostrar. Porque você sabe, você sabe quem é Deus, você sabe que ele fala, você sabe que ele senta no seu carro, que ele conversa com você, e você nunca vai deixar de ter esse amor, porque você vai saber que Deus tem propósito ali, velho. Então, por mais que você caia... São as marcas. Exato. Elas vão me levar até a eternidade, cara. Não tem jeito, cara. Elas vão levar até a eternidade. Eu falo,
Você é um cara que eu não vejo você, pelo que você me contando aí, eu não vejo você, cara, eu não vejo você caminhando de outra maneira. Não dá, porque você teve uma experiência, essa experiência é muito forte, cara. Não dá pra gente voltar para trás. Não dá pra gente abandonar isso, cara. E outra coisa, Kleber, diante disso que você acabou de falar, que eu acho que isso é muito importante. Você falou que não tem como voltar para trás. Hoje tem muito mais pessoas envolvidas do que antes. Então não posso olhar para trás. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele foi crucificado de uma forma muito clara que ele não tinha como olhar nem para um lado nem para o outro. Ele só tinha que olhar para aquele que estava chamando ele para se entregar. Então, quando Deus está ali, pronto, percebendo e vendo aquele momento de crucificação, Deus virou as costas para Jesus para nos amar. Então, como eu e você hoje, diante de tudo que passamos, nós não vamos amar as pessoas até que nos custe a nossa vida, nos custe a nossa alma, nos custe tudo que a gente tem. Hoje as pessoas elas não querem mais abrir mão do que têm por amor ao Evangelho. Jesus é uma demonstração clara. Está consumado, tetelestai, acabou. Não tem como. O véu se rasgou de cima para baixo, porque é irrevogável. Não vai voltar atrás. Não tem como mudar a ordem das coisas. É daí para frente. Então, quando o Senhor faz isso, Ele está dando uma demonstração clara que as marcas que Ele tem é para gerar uma geração de apaixonados por Ele. Se você for perceber, quando Jesus volta e acha aqueles discípulos a caminho de Emaús, é exatamente o que nós estamos falando aqui agora. São as marcas. É as marcas que vai produzir. Aí depois eles caem e cara, era ele. Era ele, cara. Pela forma com que ele parte o pão, né? Exato. Cara, isso é sobrenatural demais, você tá maluco. São as marcas. Então, por quê? Vou te falar algo aqui, eu creio que isso serve para nós, aliás, para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir. Deus espera de nós o que Ele sabe que nós podemos fazer. O problema é nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. E eu vejo muitas pessoas hoje querendo fazer o que ela quer, não o que Deus espera que nós precisamos fazer. É isso, cara. É muito louco, é muito louco. Vamos lá, deixa eu continuar aqui, olha que doideira. Tá, e aí, peraí, vamos lá então, vamos voltar. Voltar. Você e a sua esposa se separaram, e Deus falou assim, você está disposto a esperar? E aí? Exatamente. E aí? Esperei, cara, e Deus ele restaurou meu casamento no leito de hospital. Em duas situações. A primeira delas, a minha esposa, a mãe dela trabalhava para uma moça italiana, muito bem sucedida. E essa moça faleceu. E no velório dessa moça, foram alguns irmãos crentes lá, e ninguém conhecia essa história. E uma mulher chegou na minha sogra e falou assim: avisa o seu genro que ele não vai deixar de ser seu genro e que está acabando o processo que ele está passando, mas que ele precisa ser muito forte. 2 dias depois, o meu filho Davi ficou internado, cara. Meu filho Davi ficou internado durante 12 dias. Ele era ainda bebê e ele estava com uma broncopneumonia asmática. E essa bronquite, ela afetou tanto os pulmões dele que ele não tinha mais condições de respirar se não fosse numa cápsula de oxigênio. Então, dentro do leito do hospital, eu pude ver a bondade de Deus e Deus restaurou meu casamento ali dentro. Cara. E desde então, estamos aí firmes e fortes, cumprindo o propósito de chamar de Deus, a qual o Senhor nos chamou nesses dias aí. Jesus. Amém, amém. E aí essa caminhada toda até chegar aí à videira, ao pastor, ao ministério pastoral, né? Como que se deu, como é que foi esse processo, e detalhe, né? Processo, não é Nissim hoje, que é 3 minutinhos, não, né? Tem que, a massa, né? Um processo, não é do dia para a noite, né? Processo. Cara, depois dessa situação com o Davi, a gente decidiu casar, nós não tínhamos casado ainda. Então decidimos casar e começamos a viver a vida da igreja com uma certa intensidade. Então a minha esposa começou a se dispor a trabalhar no Ministério Kids, nós estávamos liderando adultos e tudo mais. E em um determinado momento, num determinado dia, nós estávamos na célula e chegou uma moça que ela era do Ministério de Jovens na época.
E ela foi e falou assim, olha, Hugo, preciso falar para você. Eu tive um sonho que você assumia o Ministério de Jovens. Os Radicais Livres, que é o nosso nome, Radicais Livres. E, cara, eu abominava jovem, cara. Eu tinha um problema sério com o jovem. Eu achava eles mal educados, egocêntricos, irresponsáveis. Tudo que você possa imaginar, eu imaginava deles. E quando essa moça falou isso pra mim, eu falei, você tá maluca, tá repreendido. Eu não quero esse negócio pra minha vida, não. Você tá louca. O que é isso? Cara, isso aconteceu no mês de março, mais ou menos. Quando foi no mês de agosto, nós estávamos tendo um encontro com Deus na chácara. Nós estávamos numa mesa. E a tesoureira da nossa igreja foi compartilhar. Ixi, acabou, mano. O sinal caiu. Não, tô te ouvindo. Ah, tá me ouvindo? Então, perdão. A imagem que saiu para mim. Perdão, viu? É que estão ligando aqui. Vou voltar aqui, Kleber. Perdão, mano. E aí nós estamos... Vai falando aí, pode ir falando aí que eu vou só pegar uma garrafa d'água ali e já volto, mas pode falar. E aí eu fui... Nós estávamos numa mesa do jantar, assim, mais ou menos. E a tesoureira chegou no pastor e falou, pastor, a gente vai resolver a situação do Ministério de Jovens. Eles estão com um débito aí, que na época nós tínhamos feito uma conferência e tal, então tinha um custo. E aí falou assim, ó, eles estão com um débito muito grande, precisa resolver isso aí e tal. E aí na hora que ela falou isso, ele falou assim, fala com ele aqui que ele vai assumir os jovens. Eu falei, não, pelo amor de Deus, como assim? Não. Aquela coisa dele, aquela agonia dentro de mim, cara. Eu falei, não quero isso não, pelo amor de Deus. Isso foi no mês de agosto. E quando foi uns 2 meses depois, por volta de... Aliás, isso foi no mês de abril. O sonho foi em março, isso no mês de abril. Quando foi no mês de agosto, teve um outro encontro com Deus. E aí eu perguntei para o pastor, meu pastor amado, pastor Marcelo Sato. Ele falou, falei, olha, o que o senhor falou lá é verdade? Ele falou, é verdade sim, mas você precisa mudar. Você só vai assumir aquilo que Deus quer te dar quando você se transformar de verdade. Eu falei, uau, então eu estava me achando também muito bem na foto. E aí, quando foi uns 2 meses depois, mais ou menos, ele fez uma reunião e não tinha nem nos comunicado, só falou assim, ó, eles vão assumir agora. Isso foi em 2018, cara. Na época, nós éramos 35 jovens em 2018. Hoje, em 2024, nós estamos chegando a 400 jovens para a glória de Deus. Deus fez coisas poderosas no nosso meio. Mas algo que me marca nesses tempos, cara, é quanto Deus ele trabalhou na minha vida, cara. E o trabalho que começou tem a ver com aquilo que você falou lá atrás, que é o discipulado. Eu era discipulado toda semana pelo meu pai. Aliás, não sou até hoje. Toda semana sou discipulado por ele. E ali ele me ensinou muitas coisas a respeito do que é ser um pastor. Eu sou um pastor ainda recém-promovido. Eu fui ordenado em 2022. Então, vou fazer 2 anos agora, dia 4 de novembro, que eu fui ordenado. Então, muita coisa eu tenho para aprender, muita coisa mesmo. Mas esse processo, cara, ele começou dessa forma. Em 2013, voltando um pouquinho, eu estava numa conferência em Goiânia. Foi aí que começou o meu chamado. E nós estávamos lá, e naquela época eu tinha muito temor do Espírito Santo me expor, sabe? Porque o Espírito Santo tem prazer de fazer isso. Tem prazer de expor o homem ao ridículo porque ele quer dominar. E aí nós estávamos num momento lá, no final da conferência, e começou um momento de extrema unção. E eu fui um pouco para trás, assim, o prédio lá é bem grande, eu fui um pouco para trás e fechei os olhos e falei, Senhor, fala comigo, mas só não me expõe. Pedi para Deus, falei, Deus, fala comigo, mas não me expõe, já quero fazer da minha forma, né? E aí, cara, que negócio louco, eu fechei os olhos assim, quando eu abri os olhos, tinha um cara, tipo, uns 300 metros de mim. E eu fechei os olhos de novo. E quando eu abri os olhos de novo, esse cara tava uns 200. Aí quando eu fechei os olhos, quando eu abri os olhos de novo, esse cara tava menos de 200. Eu falei, cara, esse cara tá vindo falar comigo. E eu fiquei, Deus, só não me expõe, Deus, Espírito Santo, só não me vergonha, aquela coisa, aquele negócio, tal, aquela gritaria dentro dos olhos de verdade, o cara tava assim, ó, como se tivesse essa câmera. Ele falou, meu irmão, preciso falar para você. Eu falei, amém, fala. Ele foi e declarou sobre o meu vida, seria um pastor de pastores. Isso em 2013. Na hora que ele falou isso, eu comecei a rir da cara dele. Eu falei, você tá de brincadeira. Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe para onde eu vim, irmão. Você não sabe o que eu faço, o que eu fazia. E aí, em 2013, Deus me chamou para o ministério pastoral de uma forma extraordinária. E aí eu aceitei o chamado. E comecei a passar por um processo. O processo. Até ser aprovado. E esse processo durou 3 anos.
de 2019 até 2022 foi o meu processo de obreiro, para ser aprovado. Em 2022, em novembro, eu fui ordenado a pastor. Hoje lidero esse povo que eu te falei. Hoje nós somos quase 400 jovens, nós temos mais de 30 células somente aqui em Francisco Morato. Temos as células de registro, temos as células de Cananéia, e espero em Deus que a gente possa abrir outros trabalhos aí nas cidades do Vale, porque eu creio que aquele povo necessita de um povo apaixonado, desejoso, jovens de verdade, que amam o Senhor, abominam o pecado. Nós temos um slogan nos Radicais Livres, que nós somos os jovens destinados ao avivamento. Nós carregamos isso como uma bandeira, e eu creio que através desses jovens nós veremos o avivamento do nosso país, porque eu creio que muitas pessoas estão se perdendo no meio do achismo e esquecem do potencial que eles têm em Deus. E eu creio que nossos jovens, não falo só nosso, da nossa igreja, eu falo que os jovens cristãos, eles têm o poder de transformar uma geração de uma hora para outra. E isso, para mim, me alimenta, me gera vida, me gera expectativa, me gera um desejo profundo por mais, e nós vamos conquistar mais, em nome de Jesus. Amém, amém. E qual que é, assim, a maior dificuldade que vocês têm aí nesse trabalho com jovens? O que você vê? Bom, eu creio que são inúmeras, né? Mas, assim, a falta como eu posso dizer? É lógico que a falta de identidade é geral, não é só do jovem, né? É do ser humano, né? Mas qual que é o maior desafio de hoje de se trabalhar com o jovem? São dois, eu considero dois hoje. As distrações, porque o mundo oferece muitas coisas para o meio dos jovens, ainda mais quando o jovem ele tem um sonho de se tornar alguém bem-sucedido, ele entra numa universidade, essa universidade corrompe profundamente os jovens. Por isso que hoje, no meio dos Radicais Livres, nós temos o trabalho dos núcleos escolares. São escolares e universitários, que é já para nós trabalharmos os nossos jovens para eles não se distraírem dentro da faculdade quando eles vão para lá. E a segunda dificuldade que eu percebo que nós temos é constância. Muitos jovens, a maioria deles, os pais não são crentes. Então, é uma luta terrível dentro das suas casas, dentro da sua vida, que a gente precisa trabalhar isso. Mas muitas vezes eles não têm e eu creio que eu compartilho disso, eu acho que não é uma loucura. É muito difícil para você trazer a luz do evangelho para quem não quer, para quem acha que ele é só um momento. E muitas vezes eles estão apaixonados, empolgados, mas quando ele chega em casa, isso aí é fogo de palha, vai passar. Então ele fica naquela luta. É ou não é? Como que é isso? Porque nós cultuamos aos sábados, e nossas células geralmente aos sábados ou às quintas-feiras, mas o restante da semana estão lá dentro. Então, é muito complexo. Então, a distração e a constância é algo que a gente trabalha muito. Então, a gente tem muito evento, a gente tem muita coisa, a gente não para que os irmãos não se percam, que eles possam ter esse nível de realidade e prazer de servir ao Senhor. É fato que muitos deles ainda têm essa luta, mas eu já vejo assim muita resposta. Muita coisa já andou diante disso e eu creio que vai andar ainda mais, no nome de Jesus. Você crê nos... Porque olha só, eu creio na Bíblia, né? Mas existem ideias, né? Existem ideologias, né? Eu vejo muito debate, eu vejo muito podcast, eu vejo muita questão de arminiano, calvinista, infralapsariano, supralapsariano, sei das quantas. Você crê? Porque assim, ó, você falou, né, da paixão, da constância, de não esfriar, de não se distrair. Eu falo por mim assim, hoje eu não consigo me encher de coisas que não sejam de Deus. Porque eu sei que se eu não me encher das coisas que são de Deus, eu vou estar dando brechas para que o diabo apresente essas distrações para mim. Então, hoje eu fecho as minhas muralhas, eu procuro deixar minhas muralhas fechadinhas, né? Então, assim, e aí, você crê
você crê naquilo que na eleição, que Deus já tem os seus? Porque a Bíblia fala, né? Que ele tem os seus. Eu não tenho essa ideia, tá? Eu creio que naquilo que o Espírito Santo me revelar. Então, assim, eu não tenho nada formulado e formado. Mas você crê, por exemplo, por que é mais difícil para uns e para outros é tão mais simples? Você crê que tem esses escolhidos e que Deus escolheu os seus e esses ele vai salvar, esses já tá lá e os outros... como é que você vê isso? Não sei se Olha, não sei se eu formulei direito a pergunta. entender. Nós, como igreja viteira, nós temos uma visão. Nós somos uma igreja de vencedores. A Bíblia diz que tem os vencedores e tem os salvos. Eu acho, partindo do ponto de partida, que todos aqueles que confessarem e crerem são salvos, nós vamos ter uma separação de um grupo, ok? O segundo grupo seria o dos vencedores, é aqueles que vivem a carreira que é proposta, assim como o apóstolo Paulo nos diz. Mas essa questão do ser eleito, elegido, na minha opinião, é uma questão pessoal. Ou você decide ser salvo somente, ou você decide ser um vencedor. Então, na minha visão, isso está claramente depositado nas minhas escolhas. Simples assim. Porque, presta atenção, nós nos conhecemos há pouco tempo. Praticamente nós praticamente não nos conhecemos. É ilógico eu querer falar que o Kleber é mais bem sucedido do que eu, ou o Kleber falar que eu sou mais bem sucedido que você, sendo que nós não nos conhecemos. Nós estamos aqui compartilhando da vida cristã. Então, dentro disso, para mim é impossível, é incoerente eu falar que Deus tem os escolhidos ou os preferidos. Deus, ele ama todos, mas eu decido com as minhas práticas, com as minhas escolhas, com a minha busca, com o meu desejo de ser escolhido de uma forma mais profunda. Porque, presta atenção, nosso pastor sênior, pastor Aloysio, ele já escreveu muitos livros, e ele é muito sábio, é um mestre profundo. Mas ele fala, se você quer que eu tenha o que eu tenho, leia o que eu li. Então, calma aí. Então, está deixando claro que para você ser bem sucedido como eu sou, faça o que eu fiz. Simples. Eu não tenho essa questão, na minha visão, tá? Isso eu acho que isso é algo particular. Alguns vão concordar, outros vão discordar. Mas eu acho que você atrai sim um milagre, você atrai sim o coração, você atrai sim ser visto por Deus. Você escolhe uma carreira proposta ou viver aquém daquilo que você tem como propósito. Quantos nós conhecemos que tinham um propósito verdadeiro em Deus, mas ele escolheu ser somente salvo? E aí a salvação seria você ser salvo, mas você não vive. E você ser vencedor seria você ter aquela vida abundante. Ampla. Não tem a ver só com salvação. Porque presta atenção. Você ter no seu coração a paz que excede todo entendimento. Essa é a vida do vencedor. Simples. Porque a gente quer estereotipar muitas coisas, mas elas são muito práticas. São muito práticas. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ok? Então, partindo daí, a salvação não é o final. Jesus não morreu para que você seja somente salvo, meu irmão. Jesus morreu para que você tenha vida abundante. A Bíblia diz que o Senhor se alegra quando os filhos prosperam. Então, calma aí. Então, se ela diz que os filhos se alegram, então todo aquele que é filho deveria o quê? Prosperar. Todo aquele que é filho deveria o quê? Ter uma vida abundante. É fato que no meio desse processo, uns vão ter mais do que outros. Isso é normal. Isso é muito normal. Agora, o que não dá é para a gente querer fazer uma seleção de A, B ou C diante daquilo que as minhas escolhas definem. Se fosse assim, se Deus tivesse de fato elegendo pessoas, nós não teremos naquele grande dia servo infiel, servo negligente. Fizeste tudo aquilo que era para fazer, mas olha, não valeu de nada. Porque eu acho que nós vamos ter muita surpresa no céu. Ah, eu também acho. Então não tem como a gente falar que tem... Não, é você que define. Eu também acho. O céu vai nos dar tanta surpresa que eu acho que nós vamos ter muito problema, sabia?
Eu acho que se nós não formos muito bem resolvidos, Kleber, lá no céu a gente vai ter muita legalidade. Fala, como esse fulano tá aqui? Como assim, fulana? Gente, para. É o pastor Cláudio Duarte que faz uma brincadeira É, desse tipo. Vai por ter, quê? vai, vai A ter, gente está vai ter- estereotipando, cara. Não é assim. Não é ele assim. fala assim, ele fala assim, vai ter três surpresas no céu. Vai ter três tipos como é que fala? De surpresa. A primeira é, nossa, essa pessoa veio. A segunda é, ué, mas aquele não entrou? O louco. E aí a terceira é, nossa, eu tô aqui. Exatamente. Então, eu creio piamente que Deus ele separa assim, mas é aqueles que decidem ser vencedores. É uma decisão. É uma decisão. Não tem a ver com classe, cor. Porque se fosse assim, nós estaríamos colocando um Deus que ele é um Deus de separação. Deus não separa, Deus junta. Então, mas hoje eu vejo no nosso mundo cristão pessoas sim fazendo essa separação. Isso é verdade, isso acontece. Mas em contrapartida não é assim. Isso na minha visão, tá? Como eu estou te falando. Isso é uma opinião particular minha. Como eu te disse, muitos vão discordar, muitos vão aprovar. Mas, se a gente partir do ponto da salvação, e também falarmos sobre ser um vencedor, então eu decido. Tem a ver comigo, com aquilo que eu quero, com as minhas práticas, com o meu desejo, com a minha disposição, com o meu encargo, com a minha vida com Deus. Tudo tem a ver com relacionamento. Vamos dizer assim, nós somos um carro. Nós sabemos que nosso combustível, ele é etanol ou gasolina. Só que nós paramos no posto onde só tem óleo diesel. E aí nós vamos querer colocar o combustível errado e querer que o carro produza o mesmo efeito. É incoerente isso aí. E você precisa buscar Deus esperando que ele fale, que ele nos mostre o oculto, o suprassumo, o extraordinário do Senhor de uma forma muito simples. Porque ele faz isso. Deus não é um Deus de tardalhaço. Ele é um Deus de simplicidade. E as pessoas não querem mais simplicidade, elas querem barulho. O meu pastor, que eu amo profundamente, o pastor Marcelo, ele diz muito que latinha vazia só faz barulho. Mas ela está vazia. A história de Elias, né, que vai para o monte, né? Elias, né, que pede a morte, né? Que aí ele acha que Deus está na caverna, Deus fala que vai falar com ele, aí vem aquele vendaval e Deus não está nele. Vem aquela trovoada, aquele terremoto, e Deus vem numa brisa suave, né? Suave. Para mostrar que não precisa que ele é. Usando Elias como exemplo, nós pegamos a história de Eliseu, que é o precursor de Elias. Elias fala o que para Eliseu? Qual que é a direção clara que Elias dá para Eliseu? Não tire os olhos de mim. Então, se fosse algo que se Elias fosse separar, teria dado uma direção muito miraculosa para Eliseu. Mas ele falou o quê? Só olha para mim. Não tire os olhos de mim. Aconteça o que acontecer, olhe para mim. É o que Deus fala. Os vencedores são aqueles que olham de verdade, que querem o Senhor profundamente. E aí sim, você começa a desfrutar de coisas maiores. E isso é inegável. Isso todo mundo vai querer. Mas é uma escolha que parte de mim. Não tem a ver com somente o céu. Eu também desejo. Entendeu? E aí tudo passa pelo conhecer Deus na intimidade, né? Buscar conhecer esse Deus na intimidade. Cara, né? sem dúvida nenhuma. Essa semana eu tive uma experiência com o céu, cara. Olha que coisa linda. Cara, olha, meu Deus do céu. Conta para nós. Sobrenatural, eu tava dormindo e acordei, todo dia eu acordo às 4 e pouco da manhã para orar. E eu tava orando e cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, Deus me levou para o céu, cara. E ele falou, é isso aqui, ó, que eu tenho para muitos. Caramba. E aí Deus foi me transladou para a porta do inferno. E falou, aqui tem muitos filhos meus que não me conhecem
Porque aqueles que deveriam buscar a mim lá embaixo para mostrar o céu, estão fazendo outras coisas. Uma das experiências mais profundas que eu tive na minha vida, cara. Eu só sabia chorar. Eu fiquei desesperado. Senhor, meu Deus, me dá... E dá para descrever o céu? Cara, é sobrenatural. Eu acho que, mesmo se eu tentasse aqui, nenhum de vocês conseguiria entender. Porque é algo muito sublime, é algo muito simples, algo muito, muito real, cara. Quando nós falamos que o mundo espiritual ele é verdadeiro e real, nós não entendemos o tamanho que ele é real. E foi algo... Eu pedi para não voltar, cara. Esse eu me deixo aqui. Mas ele falou para mim algo muito claro. Eu preciso que você tire os que estão ali que não me conhecem para trazer para cá. Eu falei, então tá bom. É isso. É isso. Com verdade, né? Com verdade, com evangelho, com confronto e não conforto, né? Porque as pessoas querem ir na igreja e buscar conforto, né? Consolo, conforto, não é confronto, colocar você contra a parede, cara. Você tem que se arrepender, você tem que se voltar para Jesus. Sabe o que é o pior de tudo? Se a Bíblia é verdadeira, se a Bíblia ela é real, como nós sabemos que ela é real, a Bíblia diz que quando você é envolvido no problema alheio, aquele problema ele é seu. Então, como eu sabendo que o irmão está pecando, vivendo uma vida quem, uma vida desgramada, e eu sabendo disso, não vou falar a verdade para ele. O pecado espírita é para mim. O sangue... Tá lá. Eu li sobre isso. São os Atalaia, né? Sim. Que Deus fala, né? Para Jeremias, né? Que ele fala para Jeremias, né? Fechadores de brecha. Então, se você não abrir o olho daquele pecador lá e sabendo que ele está errado, ele vai morrer e você vai pagar pela vida dele. Você vai também. Então, é muito sério. Então, o evangelho que você falou aí do confronto em vez do conforto, o confronto muitas vezes não é palavras duras, é amor. Não. Sim, sim, sim. Eu tenho uma teoria para mim de que quando o Senhor me corrige, é porque eu ainda estou nos planos dele. Só que em contrapartida, hoje nós queremos muitas pessoas que não querem ser corrigidas. E aí elas têm êxito no mundo. Eu vou te falar algo aqui, todos que estão me ouvindo, estão nos ouvindo, né? Você grava isso pro resto da sua vida. Existem muitas pessoas que estão fracassadas achando que tem êxito. Nossa, mas como assim? Você está fracassado achando que tem êxito. Cara, o maior fracasso do mundo é você ter êxito onde Deus não te chamou para ter. É você fazer coisas onde Deus não te chamou para viver, cara. É você ter coisas onde Deus não te chamou para ter, cara. Então, as pessoas, elas trocaram hoje completamente. Então, elas são fracassadas no mundo espiritual, mas têm êxito no mundo natural. Em contrapartida, o que era para ser eterno, eles deixaram de lado. Então, eu prefiro sim, de verdade, ser conhecido no céu. Mas eu tenho certeza que quando eu for conhecido no céu, a terra também vai me conhecer. Então, a gente precisa levar em consideração isso. É que os êxitos do mundo não possam se sobressair com os fracassos que você tem no céu. Com pessoas se perdendo, por você ser negligente, por você não amar as pessoas como o Senhor ama. Cristo tem tudo, Cristo em todos. Cristo em nós, Cristo em vós. É o que nós precisamos, é ser Cristo, pregar Cristo, falar de Cristo, ministrar Cristo. Podcast falando de Cristo, não te falando de me perdoe, mas falando de bens, de benefícios próprios. Gente, o mundo está saturado disso, precisamos pregar o evangelho. Hoje nós temos uma rede social, uma internet que abrange tantos lugares. Nós temos que falar da pregação, da cruz, cara. Nós temos que falar do evangelho de renúncia, o evangelho gracioso, porque, presta atenção, a graça veio sobre nós, mas para alguém custou algo, cara. Para alguém custou a vida, para alguém custou tudo. Então, como eu e você vai ficar aqui querendo falar sobre coisas que não edificam, em vez de falarmos do amor, da vida, da bondade, da fidelidade. Vinde a mim todos que estão cansados. Quando ele fala vinde a mim todos, ele está falando que é todo mundo, cara. Todo mundo está recebendo esse chamado, mas quem é o que vai? Então não adianta a gente falar de um evangelho que não traga realidade. Esse evangelho tem que trazer realidade.
Muitas vezes essa realidade vai ser te colocando a mostrar quem você é. Ou você decide ser como Paulo diz, que nas suas fraquezas fluirão vida, ou você vai continuar sendo fraco, se achando forte. E assim a vida cristã, muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas não conhecem a Jesus verdadeiramente, não conhecem o Evangelho, não conhecem aquilo que está preparado para nós, cara. Quando você fez a pergunta dos eleitos, isso precisa ficar muito claro para nós somos chamados para ser vencedores, em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos. E creia, quando nós somos vencedores, todas as pessoas vão olhar para nós e falar assim, eu quero o Jesus que você diz que tem. Eu quero servir o evangelho que você fala que serve. Ninguém vai querer, não é um evangelho de palavras, é um evangelho de práticas. E quando isso acontecer, todos que estão ao nosso redor vão desejar profundamente falar e viver o que a gente vive e fala. Eu vivi essa experiência aí com a minha irmã, né? Logo no início da minha caminhada, eu lembro que minha irmã mora em Marília, só que estou em Lins, ela está em Marília, né? E a gente foi passar um final de semana na casa dela, e eu lembro que eu estava sentado, deitado na sala, no sofá, assistindo um jogo da Seleção Brasileira, era um jogo que já tinha passado, eu estava assistindo de novo o jogo, e estava minha irmã e meus pais conversando na cozinha, e minha irmã falando sobre ela ter uma inconstância, o psicológico dela ser muito inconstante e tal. Pastor, eu fui tomado pelo Espírito Santo naquele momento que eu levantei, eu não lembro o que eu falei para ela, eu sei que eu apontei para o meu pai, falei, você só ouve e não fala nada, apontei para minha mãe, falei, você só ouve e não fala nada, e comecei a falar para minha irmã, Thaís, isso, falei, virei as costas e voltei a deitar no sofá. E voltei a assistir o jogo. E eles voltaram a conversar, eu não sei como é que eles conversaram lá, porque eu voltei para a sala, isso foi num sábado. Eu lembro no domingo à noite, eu já tinha voltado para cá, para Lins, e a minha irmã falou assim, mandou uma mensagem para mim, falou assim, eu preciso de uma ajuda sua. Eu falei assim, se eu puder ajudar, né? Ela falou assim, eu quero conhecer esse Jesus que você conheceu. Uau. Cara, você consegue me fazer isso? Eu consigo conhecer Jesus com você à distância assim? Eu falei, Thaís, tudo é possível ao que crê. Para Deus nada é impossível, claro que é. E aí ela começou a caminhar hoje, e hoje também é serva do Senhor, era também devota de Maria, era católica e não sei o que, e hoje ela entende a importância de Maria, mas ela sabe que Maria foi uma mulher como todas as mulheres, foi agraciada como muitos foram agraciados, como muitos ainda são agraciados, mas que ela não é nada diferente disso, e hoje ela é serva do Senhor. Mas ela falou isso, eu quero conhecer esse Jesus que você conheceu, você pode me apresentar? E é isso, né, cara? Então, assim, é isso, né? A gente tem que realmente continuar fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, para que mais pessoas, né, venham até nós e falem, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ter o que você tem. Como Eliseu falou para Elias, né? Eu quero porção dobrada daquilo que você tem. E outra, isso é um nível de ousadia, né? Olha a revelação, porque Eliseu entendeu quem era Elias. Ele só pediu porção dobrada porque ele sabia quem era Elias. Se ele não soubesse, ele não ia pedir. Então, tem essa revelação. A Bíblia diz que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hoje as pessoas não tratam mais o bendito como tem que ser tratado, cara. Não levam em consideração como tem que ser levado. Mas eu acho que isso é uma conversa para outro tempo, porque eu acho que demanda bastante explanação. Mas tem que ser esse Jesus, cara. Temos que compartilhar desse amor, dessa vida, dessa bondade, dessa graça, trazer revelação e outra, nos expor por amor a Ele. Renunciar por amor a Ele, ser fiel por amor a Ele, ser generoso por amor a Ele, e por aí vai. Você me falou uma coisa aí que você acendeu uma coisinha aqui na minha mente, aqui, ó, acendeu uma coisinha aqui na minha mente, questão de trazer temas para colocar na mesa, sabe assim? Tipo, sim, temas, né? E trazer e explanar, e eu vou amadurecer isso aí, eu vou orar para ver se isso é da vontade de Deus e trazer mesmo, né? Temas da Bíblia que para a gente colocar, né? E de debater e conversar e enfim, né? Trocar ideias, trocar opiniões. Hoje em dia tem assuntos que as pessoas não querem mais falar.
Sabe por quê? Porque gera um tipo vamos dizer que, discórdia. Mas o que está escrito, está escrito. Só gera discórdia porque as pessoas não querem fazer o que está escrito. E muitas coisas, cara, eu vejo assim, a palavra de Deus é viva. Um texto bíblico, um versículo bíblico, o Senhor pode trazer uma interpretação para você e para mim é diferente, para outra é diferente, e é assim que funciona, né? Então, assim, é a revelação dele para você, pastor Hugo, é a revelação dele para mim. Ele tem, a palavra diz que ele é multiforme graça, então, né, não tem limite para Deus, né? Exatamente. Mas é que as pessoas, elas querem opinião própria, né? Elas não querem mais uma opinião que a Bíblia diz, ela quer falar o que ela pensa. E nem sempre o que ela pensa é uma verdade absoluta, é o que ela pensa. Mas ela não se submete a crer que alguém está falando aquilo que é a verdade verdadeira. Entendeu? Por isso que as pessoas não querem mais mexer em alguns assuntos que realmente desagradam. Mas eu acho que isso é bom se amadurecer sim, porque a gente começa a trabalhar o coração real do crente. Tem muitos crentes que acham que algumas verdades são verdades, mas elas não são. E vivem no engano. E eu e você, que podemos, de alguma forma, trazer essa revelação, a gente precisa fazer sim. Isso eu penso, né? Amém. Ó, deixa eu te fazer mais uma pergunta só para a gente já caminhar para o final, porque já estamos quase 1h30. Você compartilhou aqui com a gente 2 experiências que você teve com o Senhor sobrenaturais, que, cara, que é loucura, a do carro, né? Sim. E a da agora que você teve agora a última, aí agora, o céu. né? O céu. Cara, você teria outra, eu adoro essas coisas, você teria outra, assim, outra experiência sobrenatural para você contar para gente? Posso contar 2 para a gente encerrar? Deve. Bora lá. Então, eu vou contar 2. Desde que eu e minha esposa decidimos ser pais, nós sempre tivemos um sonho de ter uma menina. Sempre tivemos um sonho de ter uma menina, sempre. E aí, a nossa primeira gestação foi o Davi, nosso filho mais velho. E a segunda gestação foi o Arthur. E na gestação do Arthur, nós tínhamos muita expectativa que fosse uma menina, assim, uma expectativa muito grande de que fosse uma menina e de que pudesse ali selar a nossa família, vamos dizer assim. Porque ele tivesse um casal, tinha acabado ali, mas não era o propósito de Deus, não era o projeto. Então veio o Arthur. E quando a Vitória ficou grávida do Arthur, o diabo atacava muito na mente dela, falando que o menino não ia viver. O Arthur ia morrer. Que o Arthur não ia, que a gestação não vingaria e tudo mais. E aí foi uma gestação dela foi tranquila e tal, mas na hora do parto, foi um parto muito difícil. Ela sofreu muito, perdeu muito sangue, tivemos um problema sério com o hospital, onde ela estava internada e tal. O Arthur nasceu. Quando o Arthur nasceu, falou, tá bom, viveu e tal, e aquela coisa meio que parou. Lembra, com 7 dias de vida, o meu filho Arthur, ele ficou morto por 17 minutos. Ele morreu por 17 minutos, cara. Ele estava no colo da minha esposa e ele se engasgou com leite materno. E naquele momento ele perdeu todos os sentidos. Ele morreu, de verdade. Ele morreu no colo dela. E quando aconteceu aquilo, ela começava a gritar, falava, eu falei, eu avisei, o menino morreu, que não sei o quê. E foi aquela loucura, já imagina. Aquela coisa e tal, e o diabo atacando a mente dela. E pegaram ele, o tempo já estava passando, aí levaram ele para o hospital, e dentro do carro, ela falando ainda, meu filho morreu, eu sabia que ele ia morrer, E na hora, minha cunhada estava na frente, assim, que foi tomada pelo Espírito Santo, e repreendeu a boca dela, falou assim, eu repreendo agora todo espírito de morte na vida do meu sobrinho, colocou a mão nele, e falou, eu declaro vida em nome de Jesus. Na hora que ela fez isso, o Arthur vomitou. E voltou à vida. 17 minutos depois, naquele momento. Só que, como para uma criança de 7 dias, 17 minutos assim, teria sequelas profundas, cara. Na fala, no movimento, em todos os sentidos, neurológicos, tudo. Fizeram todos os exames. O Arthur não tinha nada. O Arthur hoje é um carinha saudável, super amoroso, super gente boa, cheio de Jesus. Um menino que fala de Jesus para todos os cantos. A única diferença que o Arthur tem dos irmãos, cara. O cabelo do Arthur é um pouquinho mais
grosso dos irmãos é bem lisinho. A única diferença. Mas Deus, ele restaurou, assim, a vida do meu filho de uma forma sobrenatural, cara. Sobrenatural. E eu levo esse testemunho pro resto da minha vida, porque eu presenciei o milagre da vida. Uau. Milagre da ressuscitação mesmo, de quem estava morto vivendo diante dos meus olhos, cara. Isso ninguém tira. Ninguém tira. Então, Caramba, cara. eu pude ver isso de uma forma muito sobrenatural. Você viveu algo bíblico, né, pastor? Sem dúvida. Literalmente. Porque aquele que vem no nome de Jesus, a coisa precisa acontecer. E foi exatamente assim. Quando minha cunhada falou, eu repreendo em nome de Jesus. E Arthur volta à vida. Ele vomitou e voltou à vida. Uau. E tem mais uma, que tem a ver, eu te falei que o sonho era ter uma menina. Sim. Lembra? Então, veio o Davi, veio o Arthur, aconteceu isso com o Arthur, veio o Heitor, e a quarta gestação veio o Benjamin. Mas nós tínhamos muita expectativa que era uma menina. E não veio a menina, e veio o Benjamin, nós tínhamos resolvido, acabou, parou, esquece, não vai vir menina, nós vamos ser pais espirituais, nós vamos ter 4 noras, tá tudo bem, não vai ter problema, tá tudo certo. E tínhamos resolvido isso dentro do nosso coração. E aí, cara, ano passado, em abril do ano passado, eu estava pregando na videira de Barueri. Fui convidado para ministrar lá. E enquanto eu estava ministrando, em determinado momento, o Espírito Santo me cegou. Eu parei de falar. E eu não fazia nada, eu fiquei como se fosse uma estátua. E o Espírito Santo, naquele momento, falou assim: eu estou te dando a sua filha hoje. Você vai ser pai de uma menina. E aí eu falei: loucura, eu tô louco, só posso estar louco. Eu tô louco. Eu falei: mano, que loucura é essa? Como assim? Nós não queremos mais. E aí eu fiquei estático, todo mundo começou a olhar. E quando eu voltei assim, todo mundo começou a olhar para mim com uma cara de assustado. Falei: o que está acontecendo? Minha esposa na minha frente, assim, sentada. Tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, mas eu quero te falar uma coisa. O Espírito Santo acabou de me falar que nós vamos ser pais de uma menina, que o nosso sonho não acabou. Ela falou: pelo amor de Deus, não fala isso, que não sei o quê, aquela coisa toda. E em maio, ela fez um teste de gravidez e estava grávida. E em junho fizemos uma sexagem fetal. E era uma menina, a Débora. Só que aí o mais louco de tudo, ela começou a ter sonhos com abelhas. E na Bíblia, o termo abelha, traz a correlação com o nome Débora. Então, no ventre, o Senhor já deu o nome da menina. É uma bebê com o nome de uma pessoa mais velha, que é a nossa Dedé. Então, através da expectativa de viver coisas maiores, o Senhor nos deu nosso sonho de ter uma filha menina, que hoje é a alegria da casa. Ela vai fazer 10 meses nos domingos, e é alguém que mudou a nossa vida radicalmente, através de você crer e confiar. Mas foi de uma palavra. Então, deixa eu te contar, só para a gente terminar, para a gente orar, a questão de filho e nome, né? Eu tenho uma filha, né, Manuela, e ela foi gerada de uma maneira que eu não era casado, enfim. E eu sempre falei para Deus que eu quero ser pai novamente, mas eu quero casar, eu quero viver a gestação da minha esposa, ter toda aquela questão, né, de estar junto ali, beleza. E eu lembro que uma vez, foi Natal de 2022, se eu não me engano, uma amiga minha teve um sonho, ela contou o sonho para mim, e Deus me deu muitas vezes Deus me dá a interpretação de sonhos, né? As pessoas vêm contar para mim sonhos, e ali o Espírito Santo ministra e interpreta esses sonhos, e ela contou esse sonho para mim, e no sonho, resumindo bem o sonho, Deus falava que eu ia ser pai de menina novamente, outra menina, né? E só que eu tinha na minha cabeça que eu ia ter um menino, e eu já tinha até o nome, que era Joshua, né? Meu filho iria chamar Joshua. E aí eu lembro que quando ela contou esse sonho, eu falei: cara, Deus está me falando que eu vou ser pai de menina novamente. E eu lembro que foi numa segunda-feira à noite, eu estava tomando banho, e eu falei assim: Senhor, tá, então beleza. O Senhor falou que eu vou ser pai e pai de menina. E eu achava que era menino, já tinha o nome, que era Joshua.
como é menina, eu não tenho nome de menina. E eu preciso de um nome. E eu preciso que o senhor me dê um nome, porque eu não sei. E detalhe, nem casado eu sou, tá? Nem noivo eu tenho ainda, mas enfim, mas eu tenho fé. E aí eu lembro que eu fiz essa oração para ele tomando banho, na segunda-feira. Na terça-feira, por volta de 5 horas da tarde, eu lembro, 5:02 da tarde, cara, 17:02, eu estava na academia, treinando, fazendo tríceps na academia. Eu lembro, cara, eu lembro. O meu celular toca, minha irmã me mandou uma mensagem. Ela simplesmente escreveu assim para mim: Isabela, significa casta, pura e consagrada ao Senhor. Cara, eu tô arrepiado aqui só de falar. Aí eu li aquilo, aí eu mandei uma mensagem para ela, falei: meu, por que você mandou isso para mim? Eu falei: cara, por que você mandou isso para mim? Ela falou assim: não sei. Me deu vontade de pesquisar nomes no Google, e eu pesquisei o nome e me senti no coração de te mandar isso aqui. Eu falei: tá aí, simplesmente Deus usou você para dar o nome da minha filha. Eu fiz essa oração para ele ontem tomando banho, que eu precisava do nome porque eu não tinha nome de menino, eu tinha nome de menino. Que dita nisso, cara? E ela mandou sem saber, sem nada, e eu falei: caraca, minha filha vai chamar Isabela. É menina e vai ser Isabela, mano. Que loucura, né, velho? Cara, as coisas de Deus são muito loucas. Louco, mano, louco, cara. E o meu desejo maior da minha vida é que essas loucuras nunca acabem, cara. Nunca cabe, mano. Nunca E a cabe, gente cara. possa se viajar nas coisas do céu, viajar naquilo que Deus fala. Para muitos, a Bíblia ela é cheia de utopias humanas, mas elas são verdades espirituais. Verdades espirituais. Que Deus possa nos prosperar ainda mais em viver esses sonhos, viver esse desejo de conhecer, de atrair, de levar pessoas à compreensão do Evangelho, que realmente é para louco, cara. Eu tenho uma convicção hoje muito clara no meu coração. A gente vive o que a gente prega é para louco, é para maluco. Louco, não é louco. normal, não adianta. Normais não vão viver com a gente muito tempo. Normais vão achar que é tudo maluquice, que é tudo mentira. Mas, como eu falei no início, as nossas marcas, elas geram mais loucos que nós. E geramos uma geração ainda mais apaixonada, que deseja ainda mais as coisas do céu, em nome de Jesus. E assim vai ser, cara. Amém. Há uma expectativa gigantesca no meu coração de que essa geração é a última geração da Terra, mas é a geração que vai fazer valer a pena. Vai valer a pena. E que as pessoas que vão assistir, né, que vão ver essas experiências, essas loucuras, sejam como a minha irmã, né? E procurem você e procurem a mim e falem: eu quero conhecer esse Jesus, porque eu quero viver essas experiências loucas que vocês compartilharam aí, né, cara? E eu creio, porque a Bíblia nos fala que a palavra dele não volta vazia, né? Ela atinge, né? Deus vela. Vela. Deus vela pelo que ele fala. Então, se ele vela, eu acredito em tudo que ele falou. Amém. Eu acredito em tudo que está escrito, eu acredito em tudo que ele já disse ao meu coração. Eu acredito em tudo que, para muitos, é a maior loucura da face da terra. Mas, para aquele que crê, são pequenas fagulhas do amor e da bondade. A gente precisa crer naquilo que o Senhor falou no nosso coração. Porque crer nisso é um tempo novo de muitas conquistas, não materiais, mas conquistas espirituais. O meu desejo é que nós possamos ser conhecidos, Kleber, sabe como? Os caçadores de Deus. Aqueles que vão caçar e vão achar, aqueles que vão até o final. Tem um livro, né? Tem um livro, né? Caçadores de Deus, né? Tem um livro Caçadores de Deus. Eu vou comprar esse livro que eu quero ler. É muito bom. Então, aqueles que conheceram e foram, não aqueles que ouviram falar e ficaram. Sim. Existe uma diferença absurda entre aqueles que conheceram e foram e aqueles que ouviram falar e ficaram. Que Deus possa realmente marcar aqueles que vão ouvir isso aqui, que eles possam ter um desejo ainda maior de buscar a Deus como se fosse os últimos minutos, sua última virada de sangue no seu corpo. Porque creia, grandes coisas ele fez e grandes coisas ele ainda fará, porque ele disse e ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém. Bom, eu ia pedir para você deixar uma última mensagem, mas creio que essa já foi uma mensagem, né? Que possamos ser caçadores de Deus, né? Caçadores de Deus. Então, eu queria pedir para a gente terminar, pastor, se pudesse fazer uma oração para a gente encerrar. Claro, faço na hora. Vamos lá? Bora. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do Kleber, abençoar cada irmão, cada irmã,
que vai compartilhar esse podcast. Que em nome de Jesus, que essas verdades que nós compartilhamos aqui possam ser realmente inseridas dentro dos seus corações. Que eles tenham revelação de que aquilo que o Senhor quer produzir em nós virá através dessas marcas. Marcas do teu amor, marcas da tua bondade. E que em nome de Jesus, que nós possamos levar a pregação da cruz para aqueles que necessitam, que haja salvação em nosso meio, por nós e através de nós. Porque a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor nos seguirá e nós veremos tudo aquilo que está escrito se cumprir, porque nós somos filhos, filhos amados, filhos escolhidos, filhos que vencerão e reinarão em vida para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Então é isso. Obrigado, pastor Hugo. Cara, que legal, que bacana. Eu já fico na vontade de querer conhecer pessoalmente, aí um dia na vida. Onde que é a videira? Onde que é mesmo que você... Nós somos da videira de Francisco Morato. Onde fica Francisco Morato? Francisco Morato é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Ela é a segunda cidade depois ali da Zona Oeste, depois de Perus, aqueles lugares ali. Então, é a segunda não, terceira. Tem Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. Mas nós podemos nos encontrar qualquer hora dessa em Canané, lá vai ser um prazer, em nome disso. Sim, cara. Então fica esse desejo de dar um abraço, de conhecer pessoalmente, tomar um café, de poder contar mais experiências e que a gente possa viver mais experiências até esse dia, né, para contar, sim, né? Vamos ter mais, com certeza teremos, pode crer. Teremos, em nome de Jesus. Então, agradeço imensamente, que Deus continue derramando graça, né, capacitando você para que você possa realmente ser luz, né, nesse mundo de trevas, principalmente com esse meio que você trabalha, que é a juventude, que a gente sabe que é o foco, né, do nosso inimigo, de Satanás, né, os jovens, as crianças, jovens, juventude, né, e que você possa continuar sendo luz no meio dessa escuridão toda, que você possa levar, né, esses jovens realmente a ser caçadores de Deus, a amarem Jesus, a entenderem que Jesus é vivo, né, que Jesus quer relacionamento de intimidade. Salmo diz que Deus quer contar segredos aos seus amigos, né? E são segredos ocultos. Isso, segredos ocultos. Particulares. Então, você possa, que eu oro para que o Espírito Santo continue te enchendo, né, da presença dele, capacitando, amém. E que Deus seja sempre o primeiro no seu coração, mas que todo o local onde você colocar a planta dos seus pés e as palmas das suas mãos seja abençoado, amém. E que Deus possa prosperar ainda mais a sua vida, né? Que você possa realmente ser o vencedor, não apenas salvo, porque salvo todos nós somos, que a gente possa continuar esse caminho de vencedor, porque Paulo diz que em Cristo somos mais. Ele não fala nem que nós somos vencedores, fala que nós somos... É um nível a mais ainda, é um nível mais. Né? Então é isso, gostaria de deixar realmente o meu agradecimento, gratidão, né? Que Deus possa continuar te iluminando. E você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha, que nos acompanhou até aqui, eu creio, em nome de Jesus, que isso vai trazer um impacto na sua vida, vai transformar a tua caminhada, você que está buscando algo em Deus, né? Você que é aí da região aí de Francisco Morato, não é isso, né? Sim. Tem aí o pastor Hugo aí, ó, a Igreja Videira, que você possa fazer uma visita lá, e você que está aí no perdido, que você não sabe para onde vai, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, né? Que você possa buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor através desse testemunho, através desse podcast, que você possa encontrar o teu lugar, o teu propósito e a tua identidade, e ser marcado por Jesus. Amém, meu irmão? Beijo no seu coração, fica com Deus, até o próximo podcast, um abraço, tchau, tchau. Valeu, galera.